Ilha das Cobras. O mar estava agitado quando a embarcação encostou nas pedras escorregadias da Ilha das Cobras, em Paranaguá, Paraná. O vento carregava o cheiro salgado da água misturado a um odor estranho. Cheirava muito mal. O grupo de exploradores desceu com cautela, sentindo o peso do isolamento esmagar seus sentidos. O grupo era composto por 5 pessoas. Lucas, o líder da expedição e historiador, obcecado por lendas locais. Mariana, a documentarista que capturava cada detalhe com sua câmera. Rafael, biólogo marinho interessado na fauna da ilha. Daniel, o guia experiente que já ouvira histórias demais sobre aquele lugar. E Camila, a mais cética do grupo, que via a visita apenas como mais uma exploração rotineira. O motivo da viagem? O antigo presídio que fora fechado décadas antes, onde incontáveis prisioneiros haviam sofrido torturas brutais. Dizia-se que aqueles que morreram ali nunca foram embora. Muitos acreditavam que os espíritos dos torturados ainda vagavam, presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. Quando chegaram às ruínas do presídio, a atmosfera se tornou sufocante. O ar estava um gelo impregnado de angústia. As celas ainda conservavam manchas escuras nas paredes, como se o sofrimento houvesse se impregnado na própria estrutura do lugar. Mariana ligou a câmera, ajustando o foco enquanto Lucas narrava a história macabra do local. Rafael inspecionava as celas com curiosidade, mas sua expressão mudou quando notou arranhões profundos nas paredes. Parecem unhas humanas, murmurou. O primeiro evento perturbador ocorreu quando Daniel, o guia, ouviu uma voz vindo de uma das celas vazias. A voz era baixa, mas clara. Você também vai apodrecer aqui. Ele recuou, olhos arregalados, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Então, os gritos começaram. Um som lancinante, ressoando pelos corredores de pedra. Mariana girou a câmera em direção ao barulho, mas nada apareceu na tela. Ainda assim, todos podiam ouvir. O desespero nos gritos era inconfundível. Lucas tentou manter a calma. Talvez seja o vento atravessando as ruínas, disse, mas sua própria voz falhava na tentativa de parecer convincente. Subitamente, Rafael caiu de joelhos, segurando a cabeça com as mãos trêmulas. Seus olhos estavam vidrados, sua boca pronunciava palavras incoerentes. Mariana apontou a câmera para ele, mas assim que olhou pelo visor, deixou escapar um grito. Atrás de Rafael, a imagem distorcida de um homem mutilado surgia. Seus olhos eram buracos negros, a pele esbranquiçada marcada por feridas abertas. Quando Mariana baixou a câmera, a figura desapareceu. Mas Rafael continuava paralisado, como se estivesse ouvindo algo que os outros não podiam. Daniel tentou puxá-lo de volta à realidade, mas a expressão de Rafael se tornou ainda mais apavorada. Com um grito de horror, ele apontou para o teto. Todos olharam para cima e viram arranhões se formando sozinhos na pedra, como se garras estivessem tentando escapar dali. A paranoia se instalou. Camila, que antes zombava das lendas, começou a tremer. Não estamos sozinhos aqui, ela disse. Foi quando ouviram passos pesados vindo do corredor. Mas não havia mais ninguém na ilha. Os eventos sobrenaturais se intensificaram. Objetos se moviam sozinhos. Vozes falando nomes que os personagens não reconheciam. E então veio a manifestação mais aterradora. As celas, antes abertas, começaram a se fechar sozinhas, uma por uma, emitindo um estrondo metálico ensurdecedor. Lucas correu em direção à saída, mas a porta principal do presídio agora estava trancada. Alguém precisa destrancar isso. Ele gritou, desesperado. Rafael, que parecia estar sob alguma influência maligna, levantou-se subitamente e olhou para o grupo com olhos sobrenaturais. Vocês não deviam ter vindo. Eles querem companhia. Sua voz não era mais dele. No desespero, Daniel encontrou uma passagem lateral e gritou para todos correrem. Mas ao atravessar, Mariana caiu. Lucas tentou puxá-la, mas algo invisível a segurava.
Seus olhos estavam arregalados de puro terror. Não me deixem aqui. No instante seguinte, ela foi puxada para a escuridão. Seu grito foi cortado abruptamente. Os 4 restantes alcançaram o barco, sem fôlego, apavorados. O motor falhou diversas vezes antes de finalmente dar partida. Enquanto se afastavam da ilha, Lucas olhou para trás e viu, entre as ruínas, dezenas de silhuetas paradas, observando-os. Algumas pareciam tristes. Outras, famintas. Eles escaparam fisicamente, mas cada um deles sabia que nunca mais dormiria em paz. Porque Mariana ainda podia ser ouvida em seus pesadelos, sussurrando do outro lado da escuridão: "Por que me deixaram aqui?" A Igreja das Almas. O vento quente de São Luís soprou com uma intensidade anormal naquela noite, como se a cidade contasse segredos perdidos. Eduardo Vasconcelos, um renomado investigador paranormal, atravessava a rua deserta rumo à Igreja das Almas. A construção, erguida sobre os escombros de um cemitério do século XIX, guardava mais do que história. Continha um mal que cochichava no escuro. O convite para investigar os estranhos eventos viera do próprio padre Gabriel Antunes, que o recebeu com um olhar exausto. Os fiéis não param de relatar vultos e vozes. Já perdi muitos deles. Preciso de respostas, disse, antes de fazer o sinal da cruz. Marta Nogueira, uma idosa fiel da igreja, aguardava no altar. Eles estão aqui, meu filho. Sempre estiveram, murmurou, encarando o investigador com olhos arregalados. O senhor precisa ouvir antes que seja tarde. A primeira noite de vigília começou silenciosa, mas logo Eduardo percebeu sombras movendo-se entre os bancos. Uma voz cortou o ar. Eles nunca foram embora. A temperatura despencou e uma força invisível pareceu empurrá-lo para o altar. Aos poucos, os flashbacks tomaram forma. No século XIX, um grupo de padres realizava rituais profanos dentro da igreja, tentando aprisionar uma entidade que escapara do cemitério. Mas algo deu errado. O ritual os condenou a existirem entre os vivos e os mortos, e a entidade permaneceu sedenta por almas. Eduardo vasculhou os arquivos da igreja e encontrou registros de padres desaparecidos sem explicação. Quando confrontou o padre Gabriel, ele hesitou antes de admitir. A maldição existe, mas ninguém pode quebrá-la sem se tornar parte dela. A noite seguinte revelou o horror. Vultos se contorciam nas paredes, rostos pálidos e distorcidos emergiam das sombras. Eduardo ouviu os gritos do passado e sentiu a presença se aproximar. Ele estava cercado. Na última noite, Eduardo decidiu enfrentar a entidade. Marta, com seu conhecimento antigo, o ajudou a realizar um contra-ritual. Mas algo saiu errado. A igreja tremeu, os vultos se ergueram, e uma risada ecoou nas paredes. A porta principal se fechou. Eduardo percebeu, com um arrepio na espinha, que agora fazia parte da lenda. Ele nunca sairia da Igreja das Almas. O sol nasceu, e o padre Gabriel encontrou a igreja vazia. Nenhum sinal do investigador. Apenas um som no vento. Eles nunca foram embora. Enquanto isso, Eduardo se via aprisionado em uma realidade distorcida, um reflexo sombrio da igreja que ele conhecia. Rostos espectrais falavam ao seu redor, repetindo frases em latim que ele não compreendia. No centro do altar, uma figura encapuzada se formava, seus olhos negros fixos nele. "Você fez sua escolha, investigador", disse a figura com uma voz sobrenatural. "Agora, ajude-nos a libertar a igreja ou pereça junto conosco." Eduardo sentiu a presença de algo ainda maior por trás daquela figura. A entidade, aprisionada há séculos, não queria apenas almas, queria vingança. Do lado de fora, Marta buscava desesperadamente uma forma de trazê-lo de volta. O padre Gabriel, consumido pelo remorso,
revelou que existia um último ritual, um sacrifício necessário para selar de vez a entidade. Mas quem estaria disposto a pagar esse preço? A noite seguinte seria decisiva. Eduardo teria que escolher entre ceder ao poder da entidade ou tentar destruí-la de dentro. O tempo estava se esgotando e, do lado de fora, Marta e Gabriel sabiam que, se falhassem, a Igreja das Almas consumiria todos que ousassem cruzar suas portas. Eduardo, determinado a acabar com o sofrimento das almas presas, enfrentou a entidade diretamente. A cada passo, sombras se contorciam ao seu redor, sussurrando promessas e ameaças. Ele sabia que não poderia confiar em nada. Enquanto isso, do lado de fora, Marta e Gabriel preparavam o ritual. O padre, resignado, entendeu que o único sacrifício possível é a ele próprio. Se é minha alma que precisa ser levada para libertá-los, assim seja, disse, antes de iniciar a oração final. Dentro da igreja distorcida, Eduardo sentiu o ambiente tremer. A entidade rugiu de raiva, percebendo que estava sendo puxada para fora da realidade. O investigador recitou as palavras encontradas nos antigos manuscritos da igreja, e num clarão de luz, tudo desmoronou. O silêncio caiu sobre a Igreja das Almas. Quando o dia amanheceu, Marta encontrou a igreja intacta, mas o padre Gabriel havia desaparecido. No altar, apenas a batina dobrada e um leve perfume de incenso pairavam no ar. Eduardo despertou do outro lado do véu. Ele não estava mais na igreja distorcida, mas em um lugar calmo e iluminado pelo luar. Um sussurro suave ecoou. Está feito. Você nos libertou? A Igreja das Almas nunca mais foi assombrada. Mas, de tempos em tempos, os fiéis dizem sentir uma brisa fria e ouvir uma prece vinda do altar. E no fundo da igreja, uma marca gravada no mármore trazia um único nome: Eduardo Vasconcelos. A Fazenda Figueira. Quando a noite cai na Fazenda Figueira, as correntes de ferro parecem cantar com o vento. Eu sou uma dessas correntes, e essa terra é minha prisão eterna. Eu fui um dos muitos que tombaram ali, açoitados pelas mãos de quem acreditava que podiam controlar a vida e a morte. Eu sou o eco de um grito perdido, uma memória ardente que não morre. Não há fim para a dor. Na minha forma fantasmagórica, sou um fragmento do que fui. Um homem de carne e sangue, mas agora uma sombra, uma relíquia do sofrimento. As correntes que me prendem ainda me torturam. Eu ainda as sinto, pesadas, arrastando-me, apertando-me como uma eternidade de lembranças amargas. Cada passo é um lamento, cada movimento é uma chibata que corta minha alma. Eu não posso mais ver minha carne, mas posso sentir as cicatrizes. A Fazenda Figueira é o meu reino, e sou o prisioneiro. Não existe mais sol ou lua aqui. O tempo é uma ilusão. A senzala onde vivi e morri está em ruínas, mas as paredes, as pedras do chão ainda carregam os gritos. Eu não sou o único que ficou. Outros espíritos vagueiam por aí, como eu, aprisionados pelo ciclo eterno de sofrimento. Ouço-os, seus lamentos fundem-se aos meus. Eles estão sempre ao meu lado, mas não posso tocá-los, não posso conversá-los. Somos apenas sombras, atormentados por nossas próprias memórias, incapazes de escapar da prisão que construímos com nossas vidas perdidas. Um dia já distante, éramos homens e mulheres. Agora somos apenas fragmentos de nossas próprias existências, aprisionados nas correntes da fazenda. Eu, um homem sem nome agora, vago pela terra que não me pertence mais, perdido em um corpo que não posso sentir. As memórias do meu passado ainda me cercam. O cheiro do fumo da lenha, o som dos passos pesados do capataz, a sensação das correntes mordendo minha carne. A dor é uma velha conhecida, mas há algo mais profundo que me corrói, a incapacidade de lembrar o que me trouxe até aqui.
Cada vez que tento compreender, a resposta se desfaz como a neblina da manhã. Mas sei que fui um escravo. Sei que fui espancado. Sei que minha vida foi tomada como se fosse nada. O nome que me deram foi apagado, mas as correntes ainda são minhas. E a dor, minha eterna companheira. Eu sou o reflexo do sofrimento que nunca cessou. Numa noite como outra qualquer, eu encontrei outro espírito. Seu rosto estava deformado, como se tivesse sido martelado. Seu corpo contorcido por um sofrimento invisível. Ele me olhou com olhos vazios, como se já não fosse mais uma pessoa, mas uma coisa. Ele não falou nada. Seus olhos me disseram tudo. Ele estava tão perdido quanto eu. Quando ele passou, algo me chamou. Uma presença fraca, mas familiar. Era o som das correntes. As correntes que o acompanhavam, que ele arrastava atrás de si, como eu, como todos nós. Eu tentei chamá-lo, mas ele se foi como uma sombra no escuro. Agora, vejo-o de vez em quando andando em círculos pela fazenda, um reflexo do que sou. Talvez eu tenha sido como ele uma vez. A fazenda nunca foi apenas um lugar. Ela é um ser. Um corpo vivo. Um monstro. Ela nos engoliu, nos moldou e agora nos mantém aqui, como peças num tabuleiro de xadrez, todos aprisionados, todos condenados a sentir nossa dor por toda a eternidade. A cada noite, os ventos carregam as memórias dos que morreram ali, dos que lutaram por sua liberdade e caíram. O chão de terra ainda sangra, e a fazenda se alimenta disso, se alimenta das nossas almas perdidas. Há momentos em que sinto que a fazenda me observa. Suas paredes parecem respirar, e as árvores ao redor cochicham com o vento, como se falassem de tudo o que aconteceu aqui. O lugar está vivo, uma entidade que retém os ecos de todas as nossas tragédias. E em algum lugar, talvez sob os velhos azulejos quebrados da senzala, está a fonte de todo o sofrimento. O centro da dor, que nunca se apaga. Eu não sei quanto tempo se passou desde que morri. O dia e a noite se misturam. O céu aqui é sempre o mesmo, coberto por nuvens cinzas, sem estrelas, sem esperança. O único som que ouço é o som das correntes, e às vezes, os gritos de outros como eu. Mas o pior é que esses gritos não vêm do lado de fora, eles vêm de dentro de mim. Eu sou a alma que grita, eu sou a dor que nunca vai embora. No entanto, há algo de pior ainda, algo que me consome mais do que a dor física, a perda da identidade. Eu me tornei apenas uma sombra do que fui, perdido nas memórias de um passado, que nem sei mais se foi real. Eu não sei o que fui, nem quem fui. Sou apenas uma lembrança eterna da crueldade, uma existência sem nome, sem corpo, sem futuro. Eu não sou mais um homem. Eu sou a fazenda. Eu sou o sofrimento que ela guarda. E talvez esse seja o meu castigo. Um castigo que vai além da morte e além do tempo. Para sempre preso aqui, sem escape, sem redenção, sem a possibilidade de deixar de ser o que sou. Um espírito que nada mais deseja senão descansar, mas que não pode, porque a fazenda não me deixará ir. Ela é o meu corpo agora. Ela é minha prisão, e eu sou parte dela. Eu sou o reflexo da dor que nunca acaba. Casa da Morte. A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tem uma beleza única. Suas ruas cobertas por casas antigas e o clima frio formam uma aura de tranquilidade que, à primeira vista, não condiz com os horrores que a cidade guarda. Mas, para quem sabe procurar, os vestígios do passado revelam uma história sombria. Eu, Henrique Almeida, fui para Petrópolis com um único objetivo: entender o que acontecia naquela casa. O nome, Casa da Morte, sempre foi sussurrado pelos locais, mas ninguém realmente se atrevia a falar sobre ela. Relatos de gritos à noite, vultos em movimento e uma energia sinistra pairando no ar mantinham os turistas longe do lugar. A verdade
É que para muitos, a casa é apenas um lugar esquecido, uma relíquia da ditadura militar. Mas para mim, era o último pedaço de um quebra-cabeça inacabado. E eu preciso das respostas. Era uma noite fria quando decidi finalmente entrar. O relógio na praça central de Petrópolis marcava 23 horas e 45 minutos, quando eu e minha amiga, Raquel Martins, chegamos em frente à casa. O edifício, uma construção de estilo colonial, estava quieta, como se guardasse os sons dos horrores do passado. Não havia nenhuma placa, nenhum sinal de aviso, mas a atmosfera ao redor do lugar parecia pulsar. Não sei se isso é uma boa ideia, Henrique. Ouvi tantas histórias. Raquel disse, sua voz tremendamente progressiva. Eu, com o coração batendo forte, respondi. Precisamos descobrir a verdade. Não vamos embora sem entender o que aconteceu aqui. O portão enferrujado rangeu ao ser aberto, e a casa se revelou diante de nós. As paredes cobertas de mofo e desgaste simplesmente contam uma história de dor e desespero. Quando entramos, o cheiro de velho e de algo amargo invadiu minhas narinas, e senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Era como se o ar estivesse carregado de uma energia sobrenatural, opressiva. Subimos as escadas que levavam ao andar superior. O piso de madeira rangia a cada passo, e Raquel sussurrava palavras que eu não entendia, tentando se convencer de que não havia nada de sobrenatural ali. Você percebe isso, Henrique? As paredes. Elas parecem respirar, ela disse, suas mãos suando enquanto tocava a parede de um dos corredores. Eu não respondo. A cada passo que dava, a sensação de que algo estava nos observando aumentava. A casa estava cheia de vozes do passado. De repente, uma porta se abriu sozinha à nossa frente. Isso não pode ser bom, murmurou Raquel. Mas eu estava hipnotizado pela sala à nossa frente. As paredes estavam cobertas de marcas, como se algo tivesse sido arrastado por ali. E então, o grito. Um grito agudo e desesperado, vindo de algum lugar no fundo da casa. Foi daqui? Raquel perguntou, seus olhos arregalados de pânico. Eu não sabia, mas algo me impulsionou a seguir em frente. Eu primeiro saberia o que aconteceria ali. A cada quarto que exploramos, as atividades foram mais intensas. Uma batida forte na parede, um som abafado e uma sensação de presença fantasmagórica. Raquel estava visivelmente assustada, mas eu a puxava para frente em busca de respostas. Finalmente, chegamos ao porão. A porta estava entreaberta, e dentro, uma luz fraca iluminava o espaço, mas o que vimos lá embaixo nos fez congelar. Não havia móveis ou objetos, apenas uma grande poça de água no centro e marcas de pés molhados, como se algo ou alguém tivesse se movido ali. Há muito tempo. De repente, a luz começou a piscar, e os gritos chegaram, mais próximos, mais intensos. Um vulto apareceu no fundo da sala, quase translúcido, mas seus olhos vermelhos brilhavam como entalhes em chamas. Henrique, o que é isso? Raquel sussurrou agarrando meu braço. Eu estava paralisado. Não consigo desviar o olhar da figura que se move lentamente em nossa direção. Suas roupas, de uma época distante, estavam rasgadas e sujas, mas o que mais me aterrorizou foram os olhos, como se fossem olhos de alguém que havia vivido toda a dor de um tormento eterno. Não se mova, eu disse a Raquel, mas a minha voz falhou quando o vulto deu mais um passo. Nesse momento, o grito mais alto que já ouvi dentro da casa. Era como se todos os gritos de sofrimento de pessoas que foram torturadas e foram liberados ao mesmo tempo. Sai daqui! A voz ecoou em nossas cabeças, mas não era uma voz humana. Era algo muito mais profundo, muito mais antigo. O ar ficou quente, e uma sensação pesada do sobrenatural tomou conta de mim. Corremos, e os vultos começaram a se materializar ao nosso redor. Sombras de homens e mulheres,
Algumas com roupas rasgadas, outras com rostos distorcidos pela dor e pela morte, perseguiam-nos pela casa. Cada corredor parecia mais longo, e cada escada parecia descer mais fundo em um abismo sem fim. Chegamos à porta da frente, mas quando tentei abrir, ela estava trancada. O clima parecia se condensar ao nosso redor, e os gritos ecoavam por todos os cantos da casa. A presença fantasmagórica estava em todos os lugares. Não consegui sair. Henrique, o que está fazendo? Raquel batendo desesperadamente na porta. Eu olhei para trás e o vulto estava ali novamente, parado na entrada. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade infernal. Então, uma voz desconhecida ressoou pela casa. A verdade sempre vem à tona. Era a voz de um homem que eu nunca tinha visto, mas sentia que ele tinha sido uma das vítimas do lugar. Ele sussurrou palavras que foram gravadas na memória da casa. Palavras que falaram sobre os horrores da ditadura, sobre os inocentes que ali sofreram e que, mesmo após a morte, suas almas não puderam descansar. Com um esforço, consegui abrir a porta e correr para fora, puxando Raquel para trás de mim. Não olhamos para trás. Corremos pela rua até o primeiro farol de luz. Só então, quando a casa desapareceu atrás de nós, pudemos respirar. Mas mesmo assim, os ecos dos gritos ainda estavam em minha cabeça. Eu sabia que a casa da morte nunca deixaria ninguém em paz. O que aconteceu ali não foi apenas história. Era uma presença viva, uma memória aterrorizante que permanece à espera de quem ousasse invadir aquele espaço. A casa da morte não estava esquecida. Ela nunca seria.